Olá, povo da internet, meu nome é Ronaldo Bastos e este é o seu programa Argumento, que é o programa que debate os grandes temas sociais do momento. No programa de hoje vamos falar da PEC 241, que atualmente é a PEC 55, que limita os gastos do poder público por 20 anos. Como sempre, eu estou com os odiosos Juliana e Luiz, que vão me coadjuvar aqui nesse vídeo. Fala, Juliana. Olá, internautas. Olá, internautas. Não era não? É bonito. Fala, Luiz. Tá bem por dentro, né? Aí, pessoal. Valeu. Ó, como vocês sabem, críticas... Olá, internautas. É ótimo. Críticas, elogios e sugestões aqui embaixo nos comentários e não deixe de contribuir na nossa página de financiamento coletivo que está aparecendo aqui embaixo do vídeo. Depois da vinheta a gente começa o nosso papo. Então, para começar o nosso papo, a primeira coisa que a gente tem que debater aqui é o que é uma PEC. O que é uma PEC, Juliana? Fala aí pra gente. Bem, uma PEC é uma proposta de emenda constitucional. O que isso significa? Significa que é uma proposta para alterar alguma parte do texto da Constituição. Isso ocorre porque no nosso ordenamento jurídico, nossa Constituição é rígida. E a Constituição, para ser modificada, ela precisa de um procedimento específico que está previsto em seu artigo 60. Certo. E o que a gente precisa debater aqui, né, Luiz? Que não foi feita uma lei ordinária, e sim foi feito um projeto de uma proposta de emenda constitucional, porque se altera fundamentalmente a Constituição, né? Altera as escolhas constitucionais que nós, em tese, fizemos, não é isso? Considerando o que foi trazido lá pelo legislador ordinário, né, e o que de qualquer jeito já houve de alteração durante, né, praticamente esses 28 anos de Constituição, então com essa nova proposta, se não houvesse essa medida, ou pelo menos na gravidade que eles querem alterar do ponto de vista orçamentário, se não fosse por Constituição, se não fosse uma alteração constitucional, não teria como simplesmente por lei ordinária você manter. Então a estrutura que a gente tem hoje, ela deixa muito mais fechado o orçamento em termos percentuais, principalmente garantindo, né, orçamento percentual específico para a saúde e para a educação. Então se não for por PEC, então do ponto de vista formal e normativo mais legal, não conseguiria. Provavelmente uma lei ordinária seria logo declarada inconstitucional, né? Certo, e em resumo aí, pessoal, o que é que essa PEC propõe, né? Ela congela os gastos, mas os gastos de quê? Durante quanto tempo, né? Fala aí, Luiz. Na verdade, ele faz uma alteração extremamente significativa na nossa estrutura que a gente tem hoje. E do ponto de vista de mandato, eu acho que aí ela entra numa situação extremamente delicada. Porque hoje a gente tem, né, a chapa que está trabalhando, né, nessa proposta, a chapa Dilma Temer, né, por mais que tenha havido um impedimento aí que mais a gente questione, mas é uma chapa Dilma Temer que foi eleita para 4 anos e a proposta que eles estão fazendo é uma proposta que vai para lá de 20 anos. Então vai fazer uma alteração nessa aplicação de receita pública, né, para serviços públicos e gastos públicos essenciais, e passa a ter um controle bem orçamentário do ponto de vista empresarial. Então o orçamento público ele vai crescer na medida da inflação do ano anterior. Então praticamente isso aí vai reduzir significativamente o poder de atuação do Estado. Então muito mais do que aquela estrutura, né, que a gente questionava tanto, né, neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso, parece essa proposta definitivamente consegue ainda ser muito mais neoliberal, consegue ainda colocar o Estado não mais numa condição de Estado mínimo, mas num Estado quase insignificante, né? E principalmente se a gente considerar as perdas em termos de direitos sociais, como saúde e educação, até a questão do salário mínimo também vai ser aí prejudicada, né? Os programas sociais, né? Os programas sociais, assistenciais, né? O grande problema
dessa PEC é que, veja, o padrão constitucional de gasto em saúde e educação foi feito pelo Constituinte e, em tese, por nós, o povo, e a gente usa de um mandato, esse resto de mandato do governo Temer, que constrange, obstaculiza os mandatos para frente. Ou seja, não é que a gente não poderia fazer isso, é porque tem que fazer um plebiscito, um referendo, aí se o povo escolher isso, beleza. Vira a Constituição. O problema, e a gente ainda vai ter que gravar um vídeo sobre isso, é que sempre o poder constituído está alterando as escolhas constitucionais do poder constituinte, sem consultar o titular do poder constituinte, isso, que é o povo, né? Então a gente vive numa representação meio fajuta, né? É uma representação quase que praticamente toma o é um governo do povo poder, sem povo. Isso. Pelo menos sem consulta, né? Sem consulta. É verdade. Então o objetivo da gente agora é pegar os artigos da Constituição, mostrar quais são os artigos que baseiam a educação, a saúde e o salário mínimo, que a gente vai pegar esses três, e mostrar as consequências sociais da alteração desses paradigmas constitucionais. A Juliana, no direito à saúde, qual é o artigo da Constituição que eles propõem alterar? Onde é que na Constituição o direito à saúde está garantido pra gente, né? O direito à saúde, ele aparece inicialmente no artigo 6º como um direito social e depois ele é detalhado no artigo 196. No artigo 196, ele reafirma esse direito à saúde e determina que esse direito deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças, ou seja, ele estabelece também um caráter preventivo, não é isso? Ele estabelece um caráter preventivo por parte do poder público e a criação de políticas públicas para viabilizar esse direito. Certo. E quais são as consequências sociais, Luiz, que a gente vai ter quando a gente limita esse gasto em saúde agora que a gente está comentando? Qual é a consequência para o SUS, por exemplo? A consequência para o SUS é a gente praticamente entrar numa estrutura hoje, que a gente poder identificar uma estrutura norte-americana, que o Obama tentou justamente trazer. Uma estrutura diferenciada, né, não só baseada em serviços particulares, mas também num serviço público que pudesse efetivamente viver essa ideia da solidariedade, né? No sentido de quem puder pagar, paga, e quem não puder pagar, entra como um beneficiário. Então a tendência da gente, com essa diminuição de investimento, não só para a saúde, né, mas para todos os outros direitos sociais, a tendência é você bombar o serviço particular. Porque de qualquer jeito a gente ainda está com uma população crescente. A gente não entrou ainda no crescimento vegetativo negativo, então mais pessoas vão demandar serviço. Então, se o Estado vai entrar cada vez mais nessa situação de Estado mínimo, com menos ainda para investir, principalmente se a inflação ficar sob controle, então praticamente o orçamento do Estado vai ficar engessado por esse tempo todinho, ou pelo menos até essa primeira revisão que eles falaram lá, que vai acontecer com 10 anos, né? Pelo menos eles propuseram isso. E mesmo quando a população envelhecer, vai ter problemas quanto mais velhos também, vocês mais demandam. Serviços complexos vão ser necessários e mais serviços cada vez com um prazo menor, né? De demanda, né? Então as pessoas cada vez mais vão precisar quase que diariamente de atendimento médico. E as pessoas que não têm plano de saúde? Isso. Elas vão ser obrigadas a recorrer a algum plano. E é preciso lembrar que está tramitando aí uma proposta para flexibilizar as regras dos planos de saúde. Então há aí uma proposta para determinar, por exemplo, que não haja a cobertura de serviços mínimos, por exemplo, que flexibilize as coberturas que o plano precisa fazer. Então, o principal prejudicado aí é a pessoa que não tem hoje um plano de saúde e que vai precisar aderir já com dificuldade a um plano privado e que quando for precisar utilizar esse plano de saúde, talvez não encontre a cobertura que seria proporcionada pelo SUS com com as eventuais deficiências que nosso sistema de saúde hoje tenha. E não é brincadeira, eu peguei uma pesquisa da pesquisadora economista Fabíola Vieira e do economista Rogério Benevides do IPEA, né? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e eles calculam
que a gente vai ter perda de investimento durante esses 20 anos de 743 bilhões de reais. É quase o orçamento da gente hoje. Já está em torno de 1 trilhão e pouco. É muita perda, né? Outra problemática da PEC 241, que agora é PEC 55, é no que diz respeito à efetivação do direito à educação. Como é que a gente vai fazer? O direito à educação, ele tem um fundo constitucional, tem uma previsão constitucional, né, Juliana? Sim. Novamente, o direito à educação está previsto no artigo 6º como um direito fundamental social e ele é detalhado no artigo, na parte da ordem social da Constituição. Agora, o que é preciso mencionar é que nos últimos tempos houve um avanço significante em termos de educação, que foi justamente a constitucionalização da obrigatoriedade de o Estado, do poder público, prestar o ensino até o ensino obrigatório até o ensino médio, que antes a previsão só era restrita ao ensino fundamental. E, em decorrência disso, foi criado um Plano Nacional de Educação, que é um plano que prevê constantemente, ele prevê gastos crescentes, né? Os gastos são crescentes e são periódicos para tentar atingir os objetivos traçados nesse plano. Então, com essa PEC, essa proposta ela está estagnada. Esse plano nacional ele está comprometido. Certo. E a gente tem que analisar as consequências sociais disso. Porque a grande questão é que houve um grande lobby para o ensino privado, né? Destruir a educação pública, que já foi um grande problema lá na década de 60, 70, com o Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, em que houve uma grande discussão se ia ser uma educação privada ou uma educação pública, e a gente conseguiu, junto com o Movimento Escola Nova, fazer essa educação pública, essa educação universal e obrigatória. Só que agora está retornando, tanto é que no debate sobre a reforma do ensino médio, na audiência, quem foi convocado? Em sua maioria, foram os presidentes das fundações educacionais. A Fundação Itaú, a Fundação Lehman, em que eles prestam auxílio, eles prestam consultoria no ponto de vista da gestão escolar, e em troca o governo tem que comprar suas plataformas educacionais caríssimas, né? Então há esse grande lobby. Tanto é que, para vocês verem que a questão não é de educação, que das 57 pessoas que foram convocadas para essa audiência pública, no início apenas 3 eram professores. Aí depois de muita pressão, 9 são professores. Então quem é que mais entende a educação nesse país? Eu acho que são os professores. E de 57, apenas 9 sendo professores, a gente vê que a proposta não é educação. Só que não para em saúde e educação. Tem uma questão que é muito relevante, principalmente para a população de baixa renda, que é a questão do salário mínimo, que também tem previsão constitucional, Juliana. Sim, o salário mínimo também está positivado na Constituição como um direito fundamental social, né? E então a Constituição prevê um salário mínimo que atenda às necessidades vitais, às necessidades básicas do trabalhador. E, embora haja críticas quanto ao alcance dessa finalidade constitucional, o fato é que nos últimos anos o salário mínimo ele teve uma modificação no valor, um acréscimo considerável se você comparar com os outros governos. E quem perde, né, Luísa, justamente aquelas pessoas que têm o seu progresso salarial vinculado ao salário mínimo, né? Se o salário mínimo não decola. Não só quem está trabalhando, né? Quem já está vivendo de aposentadoria ou de algum benefício, né? Então quem está na ativa ou quem está, né, aposentado, porque muita gente não gosta de ser chamado de inativo, né? Então quem já está aposentado e que depende de um salário mínimo, porque o salário mínimo ele funciona quase que como uma ação afirmativa, considerando todo esse grau de desigualdade que a gente tem no país, né? Tanto um país muito grande, economicamente super desigual, e que as pessoas que trabalham não têm uma capacidade de negociação tão efetiva como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que a pessoa consegue discutir com seu empregador quanto vai ganhar por hora e aí consegue ter um valor até rentável, considerando que vai ser trabalhado. E aqui a gente não tem, não só a gente não tem essa perspectiva de ganhar por hora, como também não tem essa capacidade de negociar diretamente.
Tanto é que para isso existe a própria Justiça do Trabalho, né? Ela nasceu dessa desigualdade para justamente trazer esse reequilíbrio para essa conjuntura trabalhista. Então, nisso aí, o salário mínimo ele é fundamental, né? Então, se você coloca ele de fora, né, de ganho real, efetivo, a gente volta para aquela situação em que o salário mínimo vai sempre mendigar poucos ganhos, né? Quando a gente passa aí por quase três mandados e meio com ganhos efetivos e reais, né? Então, sempre o salário mínimo indo além da inflação, juntando mais o que o Estado, né, considerava de pagamento de juros, tudo mais. Então, você tem uma conjuntura de um cálculo muito melhor. A gente tinha agora, com essa PEC, ele vai voltar para aquela situação bem estagnada, né? Para vocês terem uma ideia, a gente foi atrás e a gente acessou pesquisas que tinham a seguinte hipótese. Se essa emenda estivesse em vigor 20 anos atrás, como é que seria o salário mínimo hoje? Aí o economista Braulio Borges, da Fundação Getúlio Vargas, disse que o salário mínimo seria, hoje é 880. O salário mínimo, se essa emenda estivesse em vigor 20 anos atrás, seria no valor de R$400. Se tivesse começado a funcionar lá hoje, né? Se tivesse começado a funcionar essa PEC há 20 anos atrás, hoje o salário mínimo seria 880. Seria R$400. Mas, segundo o Diese, ele fez uma pesquisa também de qual seria o salário ideal para sustentar a nossa família média, que é 2 pais e 2 filhos, sociais, né? E garantir esses direitos sociais. O Diese, ele disse que o salário deveria ser de R$4.013,08. Você já disse que aumentou esse... 4.016,72. Esse dado. Eu vou colocar aqui na legenda para vocês verem o dado ainda mais atualizado. Então veja, hoje é 880. O Diese diz que tem que ser 4.016, R$4.016. E se a PEC estivesse em vigor seria R$400. Isso é muita diferença. Talvez para quem não ganha atrelado ao salário mínimo não se sinta tão prejudicado, mas o populacho vai ser muito prejudicado com isso. E a própria conta hoje da cesta básica, né, para o Recife hoje custa R$376, né? Então o salário mínimo não ia comprar uma cesta básica e não ia pagar nem um passe. Aí sobrava R$24 para você fazer todas as outras coisas, né? É um absurdo. É um absurdo. Essa emenda, e principalmente como a gente argumentou no início do vídeo, a emenda altera as escolhas constitucionais do povo brasileiro e o povo brasileiro não foi consultado sobre isso. E ainda trazendo mais para o mundo jurídico, existe um princípio chamado princípio do não retrocesso social, criado lá atrás, né, Juliana, por Gomes Canotilho, que vai contra isso. O que é que diz esse princípio em linhas básicas? Esse princípio do não retrocesso, ele diz respeito ao Estado não retroagir quando se trata de direitos sociais que já foram conquistados. Então, se já conquistamos avanços, embora não ideais, mas avanços significantes com relação à educação, à saúde e ao salário mínimo, se esses avanços já foram conquistados, então não poderia haver uma legislação e nem alguma política do poder público no sentido de restringir esses ganhos. Certo. E agora a gente vai se encaminhando mais para as consequências, não as consequências, mas a gente vai tentar refletir aqui. Se essa PEC, a gente já viu que as questões jurídicas são totalmente problemáticas e existem consequências sociais no que diz respeito a essas questões jurídicas. Mas aqui a gente vai para argumentos mais de economia mesmo. Se essa PEC ela é eficiente no que ela se propõe. Então a gente pretende discutir aqui uma questão que não está sendo debatida na grande mídia, que é a crise de arrecadação do sistema brasileiro. Se a gente alterasse o processo de arrecadação, constituição de impostos que já existem, mas não foram efetivados, a gente mudaria esse superávit, né, que está deficitário hoje. Então eu queria começar falando da sonegação fiscal. É muita sonegação fiscal, né, gente? Isso aí não tem dúvida. Olha, se a gente for olhar os furos que existem, né, se a gente pudesse pensar o orçamento brasileiro como uma caixa d'água, esse orçamento seria cheio de furo, né? Seria uma caixa d'água cheia de furo. E aí que o governo Temer está querendo propor. Então, se é uma caixa d'água cheia de furo, ao invés de a gente fechar o furo, vamos colocar menos água na caixa d'água.
Então significa que dependendo de onde esteja a altura, lá embaixo a gente vai ficar sem água. Então é mais ou menos uma situação como essa. A gente tem um problema de sonegação muito grande, a gente tem um problema de políticas de isenção fiscal e de imunidade que são completamente não controladas, ou pelo menos não são contabilizadas para saber quanto o Estado está deixando de arrecadar e quanto aquela determinada atividade que está sendo beneficiada vai produzir. Então a gente nunca faz essa avaliação, ou pelo menos, né, não são colocados esses quadros, né? Então a gente vive uma situação dessa, a gente vive um quadro de uma qualidade muito ruim do gasto público, né? A gente não tem controle, né? Os elementos de controle interno e externo da atividade, né, da administração, não consegue dar conta, né? Um Tribunal de Contas, por exemplo, do Estado de Pernambuco, não consegue dar conta de todos os municípios, né? É verdade. E a gente ainda não precisa nem ser economista para fazer essa observação que eu vou fazer agora. A gente tem um imposto previsto constitucionalmente, que é o imposto sobre grandes fortunas, que compete à União instituir e aqui até hoje não foi instituído, né? E será que não seria uma alternativa a instituição do imposto sobre grandes fortunas, se estamos em um momento em que precisa aumentar a arrecadação, né? Mas aí é que mexe nos grandes. A questão da sonegação já mexe nos grandes, né? Que só sonega quem tem dinheiro, de quem ganha dinheiro, quem né? não tem voto, mas que tem muito poder, né? Só voltando à questão da sonegação, tem uns dados aqui que eu fui lá no sonegômetro e eu vi que a sonegação nesse momento, em 2006, já está em 286 bilhões de reais. Já fechava o buraco e já fechava o buraco. A previsão para o final de 2016 é de 500 bilhões. O que é que 500 bilhões significa? Significa 40 vezes o projeto Minha Casa Minha Vida e 9 vezes o tão falado Bolsa Família. Então, o problema parece que não é o Bolsa Família, tem muitos problemas antes. Juliana já falou do imposto sobre as grandes fortunas e a gente não tem também a taxação dos dividendos, né? Eu vi também, peguei um dado que, segundo o IPEA, se a gente taxasse os dividendos, a gente teria 43 bilhões de reais por ano de mais arrecadação. Então, existe uma série de fatores que contribuem para a nossa crise de arrecadação. Um outro fator é a questão da dívida pública, né, gente? O que é a dívida pública? Nem sempre, de uma forma muito geral, nem sempre o Estado ele consegue cumprir com as suas obrigações constitucionais de gastos com a receita que ele recebe. Então ele pede empréstimos e é assim que se constitui, de um modo geral, a dívida pública. Só que essa dívida pública está crescendo e às vezes para a gente pagar os juros da dívida pública a gente encontra mais dívida para pagar esses juros que nem sempre são calculados da forma correta. Então a dívida está crescendo de forma descontrolada, aí a gente vai congelar 20 anos de gastos de serviços básicos para a população de baixa renda, em sua maioria, para pagar em geral, uma dívida que é dominada, os credores são o Citibank, o Itaú, são uns 10 no mundo inteiro. Os credores internacionais agora são todos nacionais, né? E não existe mais, não tem nem mais lógica a gente falar de dívida interna e dívida externa, já que os detentores da dívida são organizações internacionais. Então, há uma verdadeira crise de arrecadação e há soluções para a gente superar essa crise sem fazer uma PEC desastrosa e deslegítima de um próprio governo que que não é legítimo, né? Então é muito complicado. Então o que eu proponho agora é a gente debater qual é o andamento dessa PEC 241. Como é que já não é nem mais 241, né, Juliana? Agora a PEC ela tem a numeração de 55, é a PEC 55, né? E a questão é que a PEC agora ela foi aprovada na Câmara, né? No Senado ela está para votação, houve um parecer favorável à constitucionalidade da PEC, né? Embora tenha havido anteriormente um parecer sobre sua inconstitucionalidade, mas que foi proferido por um conjunto de analistas pelo conjunto de analistas, mas o fato é que agora ela já está para votação no Senado. Certo, e o futuro? Como é que vai ser o futuro dessa PEC? O que é que a gente vai esperar, hein, Luiz?
dessa PEC. Essa PEC vai ser aprovada? Vai ser aprovada, né? Olha, do jeito que o governo está se organizando, né, e do jeito que ele tem, de certa forma, uma base no Congresso, provavelmente vai passar. Então, o que vai restar por isso aí, pra gente, vai ser de novo apagar um incêndio, né? A gente não está conseguindo prevenir nada do ponto de vista de proteção de direitos, né? Fundamentais, de uma forma geral, sejam individuais ou coletivos, né? Então, a tendência numa situação dessa é começar uma outra batalha, depois da aprovação dela no STF, para a gente aí arguir a inconstitucionalidade de uma emenda, tentar discutir isso, e depois correr de novo, se for o caso, para correr atrás de uma declaração de inconvencionalidade dessa própria PEC, né? Porque de qualquer jeito também tem a questão da proteção do não retrocesso de direitos sociais no sistema interamericano, né? Mas aí de qualquer jeito tem aquela segunda, né, situação de como efetivamente você vai cumprir uma decisão da Corte, né? O próprio Estado brasileiro, a própria a decisão do caso do Araguaia ainda está, né, levando em banho-maria. Em relação aos tratados internacionais, o Pacto de Direitos Civis Econômicos, não, o Pacto de Direitos Econômicos e Culturais, ele determina que o Estado precisa adotar o máximo que puder das suas receitas para atingir a consecução desses objetivos sociais, que são esses direitos que justamente estão sofrendo as consequências da PEC, né? Os direitos à saúde, à educação, e essa determinação é expressa nesse tratado internacional. O Brasil faz parte desse tratado e ele adota uma medida de total retrocesso. O que é preocupante é que provavelmente essa PEC vai ser aprovada. A gente vai recorrer ao STF, seja por uma questão de constitucionalidade ou uma questão de convencionalidade. E a gente sabe que o STF não está nem aí para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso a gente falou naquele nosso vídeo sobre justiça de transição, no nosso programa sobre justiça de transição com o professor Manuel Moraes. Então, o nosso futuro não é muito alentador, né? E tem a questão do MPF, né? Que você disse que ele já soltou uma nota técnica mostrando a inconstitucionalidade, né? Dessa... O Ministério Público Federal ele já se pronunciou quanto à inconstitucionalidade da PEC, no sentido de que essa PEC feria a separação de poderes, porque ele também prevê a limitação dos gastos em relação a esse órgão, né? Agora, em outro momento, o próprio Ministério Público Federal, ele já entrou com ação direta de inconstitucionalidade, questionando a redução em investimentos na saúde através de uma emenda constitucional que houve há pouco tempo. Então, nessa ação direta de inconstitucionalidade, ele fala explicitamente da proibição do retrocesso social. E aí, espera-se que o Ministério Público Federal, ele novamente ingresse com uma ação que tenha um conteúdo semelhante em relação a essa PEC, caso ela seja aprovada, né? Mas quem vai decidir vai ser o Supremo. E aí a gente não tem nenhuma garantia. Não tem nenhuma... Apesar do fechamento desse programa ser aparentemente pessimista, e a gente tem que ser realista, a gente tem que ser no mínimo realista, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pressionar. A gente, com a pressão popular, a gente já viu que o Supremo balança com a pressão popular, sempre balançou com a pressão contra o povo. Mas o Supremo balança e a gente tem que pressionar. A sociedade civil está começando a se organizar, tem a ocupação das escolas, que é um programa que a gente pretende fazer também. Então a solução é pressionar, e se não der no Brasil, a gente vai para fora do Brasil. Acho que foi o próprio Manuel Moraes que falou naquele nosso programa Argumento, que a conjuntura internacional está muito mais favorável do que a nossa conjuntura nacional. Então a gente tem que se servir de todos os meios, não é isso? Claro. Então, é isso. Tem mais alguma coisa para falar, Juliana? Não. Luiz? Por enquanto agora é esperar a votação, né? Se os senadores aí, pelo menos num turno, né, não chegar no quórum, a gente já está satisfeito. Então veja, a PEC 241 já não se chama mais PEC 241, porque ela já foi aprovada na Câmara. Ela está no Senado com o título de PEC 55, e eu acho que no final... Pode ser acompanhado no final desse mês, né, já vai para plenário. Provavelmente, é uma previsão, né? Para ser debatida. Então a gente aguardar, fazer pressão e torcer para que os nossos senadores não aprovem. Você mande um e-mail para o seu senador, né, manifestando a sua contrariedade. E são essas coisas
que a gente pode fazer. Então, se você gostou do programa, obrigado, compartilha aí nas redes sociais, coloque aqui nos comentários as suas impressões e nos acompanhe no próximo programa. Tchau. Até a próxima.